Olá, boa noite para vocês que nos assistem nessa abertura da Jornada Cabocla Chica Pelega. Já dizia na letra da canção do historiador Vicente Teles: quem viu Chica Pelega viu chispas de raio clareando o sertão. Nessa jornada não morre a Chica Pelega. Desassossegada e montada no seu cavalo com facão de pau erguido na mão, Francisca Roberta era o nome de Chica Pelega, uma jovem liderança cuja memória não deve ser enterrada, permanecendo viva junto à história de mais de 20 mil corpos tombados em uma das maiores guerras de formação territorial da história da humanidade, o genocídio do Contestado, que nesse ano de 2022 completa 110 anos. E para evidenciar, gente, o Contestado presente nos povos que formam o sertão catarinense, a Jornada Cabocla, que leva o nome de Chica Pelega, será realizada de 2 a 8 de fevereiro nas plataformas virtuais e vai reunir aí pesquisadores, pesquisadoras e toda essa gente que também integra o Fórum Regional em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla do Contestado. Organização essa lançada no município de Fraiburgo em 3 de novembro de 2019. Nós estávamos lá, estávamos reportando, inclusive. Então, gente, para iniciar essa abertura belíssima de uma jornada, de uma atividade belíssima, eu quero convidar aqui os dialogadores, o companheiro Gilson Carlos Souza, educador popular, um dos membros do fórum que eu acabei de mencionar, e também representando a Associação Paulo Freire de Educação e Cultura Popular, a PAFEC de Fraiburgo. Também chamo aqui para essa roda o professor e pesquisador da UFSC, o professor Paulo Pinheiro Machado, para dialogar também sobre o tema O Reduto do Taquarussu do Bom Sucesso na historiografia do movimento do Contestado. Agradecer a nossa audiência querida que vai chegando, que vai deixando comentários, espalhando também esse vídeo. E agradecer a companheira Júlia Sajorato aqui no suporte também, na produção dessa jornada. E muito bem, boa noite, companheiros. Boa noite, companheiro Gilson, como está você? Boa noite, Cláudia. Boa noite, professor Paulo. Boa noite quem nos acompanha por esse canal da Jornada Cabocla Chica Pelega. Dizer que é uma grande satisfação estar aqui com o professor Paulo, né, para abrir essa primeira edição da Jornada Cabocla Chica Pelega. Dizer, Cláudia, que é um grande prazer estar dividindo esse espaço contigo, né? Você que representa todas as mulheres do Contestado hoje nessa mesa, que vai ter, se não um dos maiores, se não o maior, um dos maiores pesquisadores do Contestado, que é esse companheiro, o professor doutor Paulo Pinheiro Machado. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, professor Paulo, como está? Boa noite, Cláudia, boa noite, Gilson. Um abraço também à Júlia, que está no suporte, e a todos os amigos, amigas e colegas que estão nos assistindo nesse momento. Estou bem, muito animado, né, para essa conversa e fico muito honrado em ser convidado, né, para essa mesa de abertura do evento aqui, né, da Jornada Chica Pelega, né, e esse importante evento, né, organizado pelo Gilson e pelo Fórum de Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla. Boa noite, então, a todos e todas. Um prazer ter esses grandes companheiros aqui, então, nessa abertura da Jornada Cabocla Chica Pelega. E eu já quero agradecer as pessoas, os companheiros e as companheiras que estão aqui comentando, o Paulo Fortes, o Pedro Pinheiro, a Jô Pinheiro, a Denise, Daniele, também a Márcia Spig, quem mais? A Marina Valenzuelo Pinheiro, a Ellen também Barreto, a Patrícia Lopes. Tem muita gente querida que vem chegando, que pode deixar seu comentário, depois pode deixar algum questionamento, alguma pergunta ao longo das falas. A gente vai estar por aqui compartilhando dessa vida, compartilhando dessas palavras também e conversando, né? Que é o objetivo também dessa jornada, abrir esse ano de 2022 com muito diálogo, que é o que o povo também precisa. Companheiro Gilson, gostaria que você também iniciasse, né, esse momento explicando para as pessoas que estão nos assistindo, falando um pouco mais aos companheiros e companheiras que também ajudaram a construir essa atividade, mostrando esses cartazes também de toda a programação que segue até o dia 8 de fevereiro
Então, traz para a gente, por favor, os elementos, a importância dessa atividade, a importância dessa jornada e tudo que a gente vai transmitir por aqui. Hoje pela página do Facebook, mas amanhã, gente, a página do YouTube lá, o canal já vai estar liberado. Hoje, infelizmente, né, é só aqui pelo Face, mas não tem problema. Depois essa transmissão fica salva lá também. Então, Gilson, por favor, a tua exposição. Então, Cláudia, e o pessoal que está chegando, né, bastante gente chegando, só reforçar isso que você acabou de dizer, né, Claudinha? Por uma questão técnica, né, por uma burocracia da própria plataforma, hoje a transmissão é só aqui pelo Facebook. E logo em seguida, né, a Júlia, que está no nosso suporte técnico e fez a produção de todas as artes, né, toda a produção visual, professor Paulo, da jornada é dessa grande companheira, Júlia Sagerato, né, que nós temos que agradecer. Ela está fazendo o suporte hoje e fez toda essa parte de produção, vamos dizer assim, visual da nossa jornada. E por uma questão da plataforma, não é um problema nosso, né, Cláudia? A plataforma exige, a partir do momento que se façam todos os cadastros e tudo mais, 24 horas para poder liberar a primeira transmissão ao vivo. E logo em seguida, acabando aqui, a Júlia já vai disponibilizar também lá no canal Chica Pelega no Facebook esse material. O que é a jornada, né? A jornada é esse esforço coletivo. É esse esforço coletivo no sentido de ter mais uma atividade cabocla organizada aqui no território do contestado para se discutir o contestado, né? Para se discutir os princípios do contestado, para se discutir os valores do contestado, para se discutir e debater a civilização e a cultura cabocla. É muito importante a gente destacar, professor Paulo, que ela é um esforço coletivo de muita gente e que ela vem sendo construída, esse formato que nós encontramos, há pelo menos 5 meses, né? Tiveram as primeiras reuniões para que a gente chegasse. Nós tínhamos uma outra programação, né? Nós vínhamos ali com a vacinação, os números do Covid tinham melhorado muito, e surge essa nova cepa do Omicron e devastou a nossa programação inicial, né? Para que o professor e quem está nos acompanhando tenha uma ideia, a proposta é que a Cláudia, a Júlia, o Pedro e outros companheiros estivessem aqui em Fraiburgo e que as transmissões que a gente fizesse pela internet, eles fizessem aqui de Fraiburgo. Mas como nós somos prudentes e o que importa nesse momento, acima de qualquer coisa, é a vida, nós, então, decidimos por fazê-la toda via internet, né? Toda via internet, no sentido de preservar, né, a vida. Tinham várias atividades presenciais que, nessa primeira edição, não serão possíveis fazer, porque era mais que uma, mas nós também tomamos a decisão de não deixar de fazer, tendo em vista que esse ano nós completamos 110 anos de lutas e resistências aqui no Contestado. E nós queremos ampliar esse debate e queremos, inclusive, que a jornada ela sirva para provocar os parlamentares, Cláudia e professor Paulo. Tem alguns parlamentares catarinenses falando em fazer uma sessão solene pelos 110 anos do Contestado lá no Palácio Barriga Verde. Nós queremos, com a jornada Cabocla Chica Pelega, chamar esses parlamentares aqui para o nosso território. Por que, ao invés de fazer uma sessão solene no Palácio Barriga Verde, por que o Palácio Barriga Verde não sobe a serra e não vem aqui no nosso território discutir o contestado? Nós temos estruturas aqui o suficiente para ter que, não só uma sessão solene, nós não queremos só uma sessão solene, nós queremos que o parlamento catarinense instale por 48 ou 72 horas aqui no nosso território e que nós possamos discutir as mazelas sociais do nosso território, a dívida que os palácios catarinenses têm com o nosso território, a falta de acesso, que o professor Paulo conhece muito bem, né, professor Paulo? A falta de um hospital regional, a falta de uma universidade cabocla, estadual ou federal, os índices de pobreza que se agravaram muito com essa pandemia,
né? Nós temos municípios aqui que tem 43% de pobres. Nós temos, eu falo de Fraiburgo, que tem 26,13% de pobres. Nós queremos discutir tudo isso. E a jornada, ela tem essa proposta de provocar esse debate e chamar as forças vivas do território e de fora do território para esse debate, né? E ela é uma homenagem à nossa heroína Chica Pelega, assassinada no 8 de fevereiro de 1914, né? Durante o segundo massacre do Taquarussu do Bom Sucesso. Mas ela, Cláudia, e as mulheres que estão nos acompanhando, não é só uma homenagem. O professor Paulo deu uma entrevista que eu achei muito interessante, quando ele disse que a Chica Pelega é um símbolo das mulheres do contestado. Quando a gente fala Chica Pelega e homenageia ela com essa Jornada Cabocla Chica Pelega, nós estamos falando do papel de todas as mulheres no contestado. Nós estamos falando do papel da Querubina, nós estamos falando do papel da Teodora, nós estamos falando do papel da Dúlcia, nós estamos falando do papel da Ana Gomes, nós estamos falando do papel da Maria Rosa, nós estamos falando do papel da Maria Angelina, da Eulália, da Mariana e de tantas outras mulheres que precisa ser contado o papel protagônico que essas mulheres tiveram durante o conflito do contestado, né? Durante esse movimento do contestado. E homenagear Chica Pelega é, sim, como disse o professor Paulo, homenagear todas as mulheres que tombaram naquele 2 dias de combate. Então, por que não também, né, professor Paulo, dizer das mulheres que tombaram no 29 de dezembro de 1913, o primeiro massacre do Taquarussu do Bom Sucesso. Então, essa jornada tem esse caráter, trazer presente um dos símbolos de resistência e luta, que é a nossa Francisca Roberta, a nossa inexorável Chica Pelega. Para mim encerrar essa fala, eu vou pedir para a Júlia, professor Paulo, pedir mais um pouquinho da sua paciência, vou pedir para a Júlia trazer, né, toda a programação, e passando toda a programação, e eu vou fazer comentários curtos sobre todos os dias de programação através das artes belíssimas que ela produziu. Então, amanhã, né, nós vamos lançar a rede de educadoras, de educadores caboclos e caboclas do contestado. E nós vamos receber, para dialogar, a professora Michele, gestora da 30 de outubro, o professor Eduardo, do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC de Caçador, o professor Nilson César Fraga e o professor Rogério Rosa. E nós vamos dialogar, então, sobre por que é importante construir uma rede de educadores, de educadoras, caboclos e caboclas do contestado, né? Eu vou estar na mediação e o suporte técnico será da Júlia Sagerato ou da Cláudia Balgart. Isso, então, amanhã, né? Vamos para o próximo, Júlia? No dia 4, nós vamos fazer a apresentação de um livro de cordel, juntando a cultura do sertão catarinense com a cultura nordestina, né? As décimas têm tudo a ver com o cordel, né, professor Paulo? E vamos apresentar o livro produzido pelos estudantes e com o apoio, com a direção dos professores Arthur, Anderson e Leandro. Então, isso lá na sexta-feira, dia 4, às 19h30. Vamos para a programação do sábado, Júlia? No sábado, nós vamos receber o pessoal da segunda mostra Chica Pelega de Cinema, o Contestado em Foco. Né? Nós vamos estar recebendo o coletivo da TV Pupilo, que é quem organiza essa mostra, né? E vamos apresentar o que será a segunda mostra, aonde vão acontecer as exibições, né, nessa segunda edição, e também vamos provocar aí, a gente sabe que o pessoal está preparando um material ali com uma partezinha de todos os filmes e documentários que serão apresentados
durante a segunda mostra de cinema Chica Pelega, O Contestado em Foco. Vamos para isso, dia 5, às 19h30. Vamos para a programação do domingo, Júlia? No domingo, nós receberemos o cantante popular Pedro Pinheiro. Pedro Pinheiro cantará em prosa e verso O Contestado. E aí tem uma pequena diferença, né? No domingo, dia 6, ao invés de ser às 19h, ou melhor, ao invés de ser às 19h30, será às 19h. Na segunda-feira, dia 7, qual que é a programação, Júlia? Na segunda-feira, nós vamos receber, então, um grupo de companheiros e companheiras, né? Vamos estar recebendo o educador físico Emerson Souza, o mestre em educação João Ademir Canciller, o coordenador-geral da PAFEC João Carlos Rodrigues, a coordenadora-geral da PAFEC Marisa Aparecida Ribeiro Fidelis, e aqui eu quero fazer uma referência a esse casal. Esse casal, professor Paulo, nasceu na comunidade de Taquaruçu do Bom Sucesso, e hoje eles fazem parte da coordenação da PAFEC. E vamos estar recebendo as duas jornalistas e comunicadoras, Cláudia Weiman e Júlia Sagerato. Né? Eu vou tentar mediar essa prosa, e nesse dia nós vamos conversar um pouquinho, desde a construção do projeto Esporte Bem Legal até o surgimento da PAFEC, e o livro de 20 anos da PAFEC e o fazer da PAFEC em prol da defesa da civilização e da cultura cabocla. Isso, então, na segunda-feira, dia 7, às 19h30. E para encerrar essa primeira jornada cabocla, nós vamos estar recebendo na terça-feira a professora Caroline Fim, né, mediado pela Cláudia, e ela vai fazer o encerramento e também vai tratar sobre o segundo massacre na cidade santa do Taquaruçu do Bom Sucesso e o assassinato da nossa heroína Chica Pelega. Então, essa é a programação que nós preparamos, né, com muito carinho, com muito esforço, para todos e todas que vão acompanhar. Lembrando que apenas hoje, por uma questão técnica, a transmissão é só pelo Facebook, mas a partir de amanhã e todas as outras noites é Facebook e YouTube. Cláudia, contigo. Muito obrigada, companheiro Gilson. Gilson, eu vi que você está ali com a tua xícara, né? Tomando um pouquinho de água. Por aqui a gente também tem feito isso, porque a garganta não tá muito boa, né? Essa temperatura maluca aí, faz calor, de repente dá aquela esfriada. Então a gente já pede desculpas, né? Se falhar a voz por aqui, vocês tenham um pouquinho de paciência, que é isso mesmo, né? Gente, eu quero agradecer mais uma vez as pessoas que estão aqui comentando, e eu vou explicar. Nós temos a página do Facebook da Jornada Cabocla Chica Pelega. Ela é uma página muito jovem, né, Gilson e Júlia? A gente criou há tão pouco tempo, e olha só, tem muita gente que está assistindo agora, que está acompanhando, que fez o compartilhamento, tem muitos compartilhamentos já, e os comentários aqui, então isso dá um ânimo também para a gente seguir essa prosa que é tão popular, essa prosa que é tão do povão mesmo, né? Então, agradecer mais uma vez os comentários. A Denise comentou aqui, parabéns pela programação. Quem mais? O Paulo Maurício França, boa noite. Não conteste o contestado sem saber a sua razão. O Elvis Roberto também, parabéns. A Maria Gorete Palu também está assistindo, compartilhando. A Ellen deixou um comentário aqui para você também, Gilson. Estamos falando e lembrando da avó Tomásia. Então, tá aí o comentário da Ellen, o Kleber Coelho também deixando seu boa noite, o professor Carlos também. Enfim, né, o Eliezer, aqui da Vila Nova 1, também escrevendo boa noite, companheiras e companheiros, acompanhando aqui de São Miguel do Oeste. A Márcia também, olá, pessoal, boa noite. A Daiane Paz, boa noite, camaradas. Então, agradecer a todo esse povo, e eu vou fazer um pedido especial, né, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, que curtam a página da Jornada Cabocla Chica Pelega, porque isso ajuda para que outras pessoas também consigam ver depois, né, e compartilhar toda essa programação. Então, é muito importante curtir, que aí o Facebook manda para lá a programação, vai mandando para o feed de notícias das pessoas. Então,
curtir a página do Facebook e também assinar o canal do YouTube da Jornada Cabocla Chica Pelega. É bem facinho, é só escrever lá no Google que já vai direcionar. Então, isso é importante para que a gente consiga ir compartilhando e avisando vocês, para quando estivermos no ar, vocês puderem acompanhar e assistir. Dito isso, gente, mais um lembrete. A gente preparou também uma matéria bem especial explicando a jornada, trazendo contexto também. Quem é Chica Pelega, né? Embora seja muito difícil falar sobre essa mulher, né? Mas a gente tentou colocar alguns elementos assim para ajudar também quem não conhece muito do tema se localizar. E tem as entrevistas também com o professor Paulo Pinheiro, tem a entrevista lá com o Gilson explicando toda a jornada. Então, tudo isso está na nossa página ali do Facebook, também no canal do YouTube. E a gente vai compartilhando os links aqui nos comentários para quem quiser ver depois e também compartilhar. E agora sim, a gente gostaria de passar então essa palavra ao professor Paulo Pinheiro Machado, né, professor pesquisador da UFSC, para trabalhar o tema O Reduto do Taquarussu do Bom Sucesso na historiografia do movimento do contestado. Então, professor, a gente vai deixar aí 30 a 40 minutos para que você possa fazer a exposição, né, colocar os elementos que o professor também preparou para esse momento, e depois, quem tiver perguntas ou quiser deixar um comentário para a gente ler aqui, vou pedir que o pessoal vá fazendo, né, a gente já vai selecionando depois da exposição do professor Paulo, a gente coloca na telinha e aí o professor conversa, responde se for necessário e a gente vai criando um diálogo possível, tá bem? Então, professor, a palavra está contigo mais uma vez. Muito obrigada e seja muito bem-vindo a esse espaço. Obrigado, Cláudia. Então, queria agradecer de novo, né, o convite do Gilson e pelo destaque, pela importância, né, do evento. Queria parabenizar, né, os organizadores, né, pela programação, né, e principalmente porque isso é um canal de reunião, né, de várias colegas, né, de escolas, dos institutos federais, das universidades e também das comunidades, né, de todo o meio oeste de Santa Catarina e também de outras partes do Brasil que estão nos assistindo, né? Então, eu fico muito feliz, né, em poder participar dessa mesa. Eu preparei uma fala que eu espero não usar todo esse tempo na fala inicial, quero usar o mínimo possível para deixar mais tempo até para depois para o diálogo com os colegas, né, e a conversa com o Gilson, que sempre é bastante animadora, bastante estimulante, né? Bom, quando eu comecei a pesquisar sobre o contestado, eu tive acesso a uma série de documentos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, porque a comarca de curitibanos ela foi criada ainda no século XIX, né? E lá em 1870, 74, já tem os primeiros processos, documentos de cartório, processos de partilhas de terras, processos criminais, processos civis, herança, arrolamento de bens, né? Então, uma série de documentos que eu consultei e que eu fui puxando para conhecer melhor as famílias, as pessoas e os indivíduos e personagens que participaram da Guerra do Contestado, né? Então, eu consegui achar documentos, por exemplo, da família do comerciante Praxedes Gomes Damasceno, né, que era um dos que tinha uma venda em Taquarussu, né, e foi um dos primeiros animadores, patrocinadores da festa de Bom Jesus, que acontecia em agosto de 1912, na então pequena comunidade de Taquarussu, né? Era uma comunidade pequena, mas já bastante antiga, né? Eu vi pela documentação que existiam já habitantes fixos nessa comunidade, né? Uma população de pequenos agricultores que se deslocava, alguns de São Paulo e do Paraná, em direção ao sul, né? E outros da região missioneira do Rio Grande do Sul, que também era um ponto de confluência dessas populações, né? Nos anos de 1800, né, a região de Taquarussu ficava no meio das diferentes variantes do chamado Caminho das Tropas, né, que eram
tropas, né, de gado, principalmente de muares, né, de mulas, que vinham do sul em direção a Sorocaba, em São Paulo, né? Então, por conta dessa atividade tropeira, boa parte, né, dos que vão se fixando na região provém tanto de São Paulo como do Rio Grande do Sul e vão, né, formando, né, essa sociedade. Aí, no caso de Taquarussu, como era uma região mais ao norte do município, do antigo município de Curitibanos, né? Claro que hoje nós sabemos que Taquarussu faz parte de Fraiburgo, só que Fraiburgo é um município muito novo, né? Naquela época, e mesmo antes da guerra, pertencia a Curitibanos. Aliás, o rio Taquarussu, que é um afluente do rio Marombas, que vai desaguar lá no rio Canoas e depois no rio Uruguai, o rio Taquarussu ele fazia a divisa entre os municípios de um lado, no lado oeste ficava Campos Novos e no lado leste ficava Curitibanos, né? E o povoado de Taquarussu estava na margem esquerda do rio, né? A margem esquerda era o lado de Curitibanos, né? Ali já existia uma dezena de casas na década de 1890, né? Eu achei um processo, crime, na época de 1890, onde as testemunhas, as pessoas são chamadas a depor, né? Moravam próximas, tá, de uma casa onde aconteceu um crime e ouviram vozes, ouviram gritos. Então, assim, havia uma proximidade das casas, o que dá a ideia de que havia já uma pequena concentração, uma pequena vila, né, de casas próximas de pequenos agricultores, né? O sul de Curitibanos tinha um perfil mais semelhante ao município de Lages, com grandes fazendas. Já essa região do norte e do oeste de Curitibanos era uma região de mais recente ocupação de pequenos lavradores e pequenos criadores, né? Com o tempo, eles iam derrubando o mato, fazendo pequenas invernadas, pequenas pastagens, e atrás deles é que vinham os grileiros de terra, os grandes fazendeiros que acabavam agregando essas terras, né? Mas até 1912, Taquarussu é uma região de pequenos lavradores, pequenos e médios lavradores, pessoas que possuíam terras de 30, 20, às vezes chegava a 25, 40 hectares no máximo, não passava disso. Então, para a época mesmo, e mesmo para hoje, né, eram consideradas propriedades pequenas, né, de uma agricultura de subsistência, né? Mas era uma agricultura bastante forte, né? Tanto é que fornecia excedentes importantes, né, para as casas comerciais de Curitibanos, para as casas comerciais de Taquarussu, né? E então, quando a gente pensa na história, é importante a gente diferenciar pelo menos 3 Taquarussus diferentes, certo? Esse primeiro povoado de Taquarussu até 1912, até a chegada de José Maria, o monge José Maria, na festa de Bom Jesus de Taquarussu, em agosto de 1912, né? José Maria ele tinha ficado famoso naquele ano, porque em maio, entre abril e maio de 1912, ele tinha curado a esposa do fazendeiro de Campos Novos, o fazendeiro Francisco de Almeida, né? E ela tinha uma doença neurológica muito grave, ela tinha convulsões com muita frequência, e José Maria fez um tratamento e ela não teve mais essas convulsões, né? Então, era uma espécie de epilepsia, né? Que na época os antigos chamavam de doença sagrada, né? E isso repercutiu muito, né? Foi uma notícia que repercutiu muito. Essa fazenda era do Campo dos Espinilhos, na região do Espinilho, em Campos Novos, né? E lá José Maria começava a receber visitas de gente de todo o Planalto, por conta das questões de saúde, né? A saúde preocupava e mobilizava muito as pessoas daquela época, né? Então, não há como a gente entender a religiosidade cabocla desvinculada também dessas questões ligadas à saúde. Isso também era importante no tempo do João Maria, né? E José Maria vai manter essa tradição dos monges, né? Embora
em vida, José Maria não fosse tão considerado tão santificado, né, como foi depois de morto, né? Todos sabemos, né, que depois desse incidente que acontece em Itaquaruçu, a festa é um grande sucesso, né? E passou o mês de agosto, a festa não desmobilizou, porque a concentração em torno do monge era muito grande, as pessoas continuavam procurando o monge, né? E o prefeito de Curitibanos, o coronel Albuquerque, chama a polícia para dispersar esse povoado, né? Então, essa aí um momento de ruptura, né? José Maria quer evitar esse confronto com a polícia e migra para o oeste, atravessa o Vale do Rio do Peixe, vai para os Campos de Palmas, para a região do Irani, e lá ele é atacado pela polícia do Paraná, né? E acontece o combate do Irani no dia 22 de outubro de 1912, né? Como todos já sabem, né? Bom, um ano depois desse combate, e até um pouco mais de um ano, final de novembro, início de dezembro de 1913, a pequena Teodora, que era uma menina de 11 anos de idade, neta de Eusébio Ferreira dos Santos e Dona Querubina dos Santos, né, ela começa a relatar que tinha sonhos com José Maria e que José Maria ordenava aos seus seguidores que voltassem a se encontrar em Taquaruçu. Então, essa segunda Taquaruçu, que se forma a partir dos sonhos da Teodora e da divulgação desses sonhos da Teodora, né, por vários participantes, né, ela vai fazer com que logo se volte a organizar o povoado de Taquaruçu e a crescer, né, bastante, além daqueles 100 e poucos habitantes que existia, logo vai ter mais de 400 habitantes, vai agregando mais gente, né? E os netos e netas do Eusébio e da Querubina vão ter uma liderança importante como videntes, né? A Teodora, como virgem, vidente, né? Se acreditava que as crianças, pela sua inocência, teriam essa ligação especial com José Maria através dos sonhos, sonhos esses que passam a ser interpretados por uma espécie de conselho de anciãos, né? Um conselho de velhos, né? Onde o Eusébio e a Querubina tinham um destaque, né? O Eusébio já tinha participado como festeiro na festa de Bom Jesus no ano anterior em Curitibanos. Ele foi um dos festeiros. Ele, junto com Chico Ventura, que é o Francisco Paes de Farias, a família Paes de Farias é uma família muito importante nessa região, né? Inclusive foi no terreno do Chico Ventura que se organizou a cidade santa de Taquaruçu, né? Então, essa segunda Taquaruçu, ela é diferente da primeira Taquaruçu. Ela não é apenas a reunião em torno de um curandeiro monge, né? Essa segunda Taquaruçu, ela se apresenta já como uma cidade santa. E o que eles vão chamar de cidade santa? A cidade santa é uma espécie de Nova Jerusalém. É uma terra da consciência, da justiça e do bem-estar, né? É um lugar especial, onde as pessoas que vão para lá se destinar vão participar de uma irmandade, onde todos serão irmãos, mesmo que não fossem irmãos de sangue, né? Vão ser irmãos na fé, na santa religião e na crença em José Maria e em São João Maria também, né? Então, vão se criando, nessa segunda Taquaruçu, as instituições caboclas, as instituições de uma cidade santa, né? Como o quadro santo, que é a Praça Central, né? Onde, de frente a uma igreja, essa praça central, em forma de quadrado, ela vai ser ladeada por cruzeiros que eram plantados, né? A formação do quadro santo comunica muito com a tradição missioneira, né? E é importante a gente entender que a tradição missioneira ela tem essa influência no contestado, porque o contestado
ele é um desdobramento da cultura platina. Não há como a gente entender o contestado sem entender essa nossa ligação da cultura do Planalto com a cultura platina. E aí eu estou falando de cultura platina no sentido amplo, não só a região das Missões do Rio Grande do Sul, mas a região, né, do Pampa, do Paraguai, da região mais ampla, né, do que Artigas chamava de Pátria Grande, né, e que vai ser a Pátria Grande também dos federalistas, né, vai ser. Então, tem uma série de tradições políticas, religiosas e culturais que confluem, né, para o contestado, e a influência platina ela é muito importante, a gente tem que considerar, né? Mais rapidamente, né, o que acontece ali em Taquarussu é uma rápida sucessão de lideranças, né? Porque as lideranças videntes elas vão se desgastando rapidamente, porque o povoado vai crescendo muito e as exigências que são feitas a essas crianças elas vão criar vários problemas, né? Então, a Teodora, praticamente uma semana depois do seu comando, ela passa adiante, dizendo que não sonhava mais com José Maria, né? Que havia perdido o aço, né? Essa era a expressão que usavam, né? De perder esse poder mediúnico ou algo parecido com o poder mediúnico, essa ligação por sonhos com José Maria, né? Eu acho que aqui a gente está tratando com uma religiosidade popular que mistura, né, heranças cristãs com heranças de religiosidade indígena e de religiosidade africana também, né? Então, essas questões mediúnicas e outras questões ligadas a fechar o corpo, a formação dos pares de França, ela é um pensamento e uma prática religiosa mestiça, né? Mestiça no sentido mais rico da palavra, porque vai mesclar diferentes tradições culturais, indígenas, africanas e europeias, né? Então, isso é próprio, né, dessa religiosidade popular, não só do contestado, mas do Brasil em geral, né? Não é uma peculiaridade só do contestado, isso, né? Bom, o fato é que essa povoação, né, já se formando como cidade santa, vai chamar a atenção das autoridades, né, que já tinham reprimido o movimento no ano anterior, em 1911, e agora, em 1913, novamente o prefeito de Curitibanos vai acionar não só a polícia, mas também o exército, né? E, por decisão do general Abreu, que era o comandante da região militar de Curitiba, né, que englobava Paraná e Santa Catarina, né, eles enviam, ainda no final de dezembro de 1913, uma primeira expedição contra Taquarussu, né? Só que essa primeira expedição ela é um grande fracasso, né? Ela é um grande fracasso porque o combate que acontece é um combate muito rápido, né? O que o governo faz? O governo forma 3 colunas, né? 3 colunas. Uma coluna do Regimento de Segurança de Santa Catarina, mais vaquianos, né, locais, contratados, que são coronéis da Guarda Nacional e fazendeiros e seus capangas, né? É uma coluna de 50 soldados. Ela parte de Curitibanos em direção a Taquarussu, né? Tem uma outra coluna do Exército que sai da estação Rio Caçador, onde hoje é a cidade de Caçador, né, no Vale do Rio do Peixe, que era a estação da Estrada de Ferro, né? Sai dali uma unidade do Exército, né, de 100 soldados. E de Campos Novos saiu uma outra unidade de 60 soldados do Exército, né? Então, somando todos os contingentes, era uma tropa de 210 soldados, né, que é deslocada para Taquarussu, mas que vem de 3 pontos diferentes, né? E, na época, como eles não dispunham de rádio e nem de mapas confiáveis, né, eles acabaram se desencontrando, essas 3 colunas, né? O que acontece ali é que
claramente a primeira coluna, que é a coluna de soldados do Regimento de Segurança de Santa Catarina, se aproxima de Taquarussu e encontra uma trincheira, mas uma trincheira pequena, que só tinham 9 caboclos. Entre eles, o próprio Eusébio estava nessa trincheira, né? E essa trincheira vai dar resistência. E há uma troca de tiros entre essa trincheira e o grupo de 50 soldados do Regimento de Segurança, né, comandados pelo Gustavo Lebon Regis, né, que era o secretário-geral do Estado de Santa Catarina, que depois, mais tarde, foi deputado estadual e era um dos políticos que defendia a germanização do Estado de Santa Catarina, né? Ele tinha até um discurso anti-caboclo, assim, extremamente preconceituoso, né? Muito complicado, bem acima da média do que já era ruim naquela época. Todos os políticos já tinham esse preconceito, e ele mais ainda, né? Então, o que acontece é que a tropa dele cai em pânico quando vê a resistência dos sertanejos, né? E eles mantêm um tiroteio rápido, mas daqui a pouco as mulas e os cargueiros, né, que estavam na sua comitiva fogem, né? Os soldados fogem, né? Eu tive acesso ao boletim do Regimento de Segurança de Santa Catarina, que está no arquivo aqui da Polícia Militar, né? E dos 50 soldados que participaram desse primeiro ataque a Taquarussu, 22 desertaram, né? Isso para mim, é um dado muito importante, porque esses soldados eram também gente de Santa Catarina, era gente pobre, que sabia que estava indo lá, sendo deslocado para bater em pobres, em pessoas que eram apenas devotas, né, de práticas religiosas, que não tinham atacado ninguém e que estavam sendo agredidos, né, a pedido de um prefeito local, de um coronel local, né? Então, assim, para mim, os militares vão tratar como covardia ou medo da tropa, né? Eu trato diferente. Eu trato a deserção, ainda mais uma deserção de quase 50% da tropa, né? Isso é sintoma de uma consciência daqueles soldados, né, de que não era guerra, não era uma guerra contra criminosos ou contra bandidos que estava se travando ali, e sim contra mulheres, crianças, velhos, contra a população civil do território, né? Então, eu acho que esse dado é bem importante, bem representativo. Então, em 29 de dezembro de 13, há uma vitória sertaneja, porque essa tropa retrocedeu para curitibanos e as outras duas, quando ficaram sabendo desse tiroteio, voltaram para os locais de origem e evitaram o confronto com a tropa principal, né, dos redutos, né, que já tinha lá uma unidade de pares de França e outros, né, e outras trincheiras também preparadas para resistir a esse assédio, né? E o que acontece em janeiro de 1914 é que, bom, ali já era chefe o menino Joaquim, né, que é um outro neto de Eusébio e Querubina, né? E o menino Joaquim, ele chama a atenção de que o reduto precisa se mudar, porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde os militares vão atacar novamente. Então, eles resolvem se deslocar mais 30 quilômetros ao norte para a construção de um novo reduto, uma nova cidade santa, a cidade santa de Caraguatá, né? No episódio do combate de final de dezembro, há um ferido do lado dos caboclos, dos sertanejos, que tem um ferimento na perna, o velho Eusébio Ferreira dos Santos. Ele vai ficar muito tempo acamado. Então, ali, essa transição de Taquarussu para Caraguatá vai representar também o declínio dessa chefia do Eusébio, né? E a ascensão de uma nova chefia lá em Caraguatá, que é a Maria Rosa, né? Mas a Maria Rosa vai ser líder lá em Caraguatá. Em Taquarussu, como a maior parte dos homens se deslocam em janeiro para a construção de Caraguatá, em Taquarussu ficam mulheres, crianças e velhos, em sua grande maioria, né? Esperando que Caraguatá esteja pronta para fazer a sua mudança para lá, né? Nesse meio tempo, eles recebem a visita de um deputado paranaense,
né, que é o deputado Correia de Freitas, que era um republicano histórico, um deputado que tem um currículo muito decente, muito raro até para aquela época. Ele não era um deputado normal do jogo oligárquico paranaense, ele era um deputado que queria entender o que estava acontecendo com aqueles sertanejos e tentou fazer uma mediação, né, para a dispersão do reduto e também para a dispersão do exército, para evitar, né, o massacre, né? Só que ele não consegue fazer isso, porque enquanto ele vai falando entre os sertanejos e a tropa do exército, chega a ordem de Curitiba, do general Abreu, para fazer o segundo ataque a Itaquaruçu. Esse sim, um ataque covarde e que nem é um combate, é praticamente um massacre que acontece em 8 e 9 de fevereiro de 1914. Né? Bom, nesse meio tempo também, o ataque é um pouco adiado por algumas semanas, porque um advogado no Rio de Janeiro entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal aos sertanejos de Itaquaruçu. Ele entra com um mandato de segurança em nome de 200 sertanejos de Itaquaruçu, que tinham o direito à liberdade religiosa assegurada pela Constituição Republicana de 1891. Né? Esse é o argumento, né, do advogado chamado Diocleciano Mártir, né, que era um antigo militante jacobino, que foi editor do jornal O Jacobino, que no início da República apoiava Floriano Peixoto, e que depois, a partir de 1900 e pouco, ele se transformou num defensor das populações sertanejas, né? Aliás, os jacobinos foram os que mais estimulavam os ataques contra Canudos, na Bahia. Depois da experiência de Canudos, o próprio Diocleciano Mártir resolveu reavaliar a sua atuação, né? E não foi ele não foi o único a fazer isso naquela época, né? E ver que essa agressão às populações sertanejas tinha que ser parada e tinha que ser estancado esse negócio. E quando se trata de liberdade religiosa, era deixar os sertanejos em paz com as suas práticas, com seus cultos e com as suas comunidades, né? Só que o Supremo Tribunal Federal pede para que o governador de Santa Catarina, o governador Vidal Ramos, se pronuncie sobre aquele pedido de habeas corpus, né? E aí o Vidal Ramos faz uma resposta ao tribunal absolutamente mentirosa. Ele diz que em Itaquaruçu existiam vários criminosos apontados pela justiça, mas não cita nenhum nome de alguém que tinha sido pronunciado como réu em processo, né? Sendo que entre os vaquianos que estavam ao lado do governo, vários eram pronunciados pela justiça, né? Vários eram procurados pela justiça, mas estavam lá a serviço dos coronéis e do governo, né? Então, o mandato de segurança ele é denegado, né, em final de janeiro de 1914, e o general Abreu dá a ordem para o ataque, né? E a ordem para o ataque é feita já com uma tropa muito diferente da primeira expedição. Essa tropa que vai ser deslocada para o segundo combate de Itaquaruçu é uma tropa de 700 soldados, né? Sendo que a população de Itaquaruçu já era menos da metade disso nesse momento, né? E de mulheres, crianças e velhos, né? Então, eram 700 soldados, sendo 600 do Exército, 60 do Regimento de Segurança de Santa Catarina e mais 40 vaquianos locais, né? Não tem força paranaense aqui, porque o estado de Santa Catarina não deixava entrar, né? Porque a guerra é chamada de Guerra do Contestado, mas a comunidade de Itaquaruçu ela estava em território catarinense não contestado, né? Então, as tropas paranaenses não podiam entrar nessa região, né? Então, é a tropa do Exército, a tropa da polícia e os vaquianos civis que vão ser mandados. São 700 soldados que cercam os redutos, né? Entre esses soldados vai um regimento do 54 Batalhão de Caçadores, né?
que ele era chefiado pelo coronel Aleluia Pires, um veterano da Guerra Federalista. Participava dessas 54 BC o capitão Vieira da Rosa, também chamado de Capitão Rosinha, né? Ele era chamado de Capitão Rosinha porque ele tinha 1,50 m de altura, ele era baixinho, né? Mas ele era um conhecedor desse território, né? O Capitão Rosinha ele era também responsável pela feitura da Carta Itinerária de Santa Catarina e foi o primeiro representante do SPI em Santa Catarina. Foi o SPI, o Serviço de Proteção aos Indígenas, foi criado em 1909, né? E o primeiro representante do SPI em Santa Catarina era o capitão, né, Vieira da Rosa, né? Mas ele estava presente nesse segundo ataque, né? Então, eles tinham 2 seções de metralhadoras, né, com aquelas metralhadoras de tripé, a Maxim, né? Várias metralhadoras que varreram o reduto, eles simplesmente cercaram o reduto e ficaram durante um dia varrendo com tiros de metralhadora e com cargas de obus, né? Que era uma espécie de um morteiro, né? E esse morteiro largou mais de 175 tiros de shrapnel, né? Shrapnel é uma bala de canhão que tem dentro dela bombas de metais de fragmentação, né? Então, um tiro de shrapnel mata dezenas de pessoas, porque é uma granada que cai, explode e larga vários fragmentos de metais, né? E foram jogados sobre o reduto 175 tiros de shrapnels. Isso está no relato da parte de combate de Taquarussu, oficialmente feito pelo Exército, dizendo que foi empregado isso, né? Então, é um tiro que é feito não é exatamente para destruir construções, ele é um tiro que é feito para matar o máximo possível de pessoas, né? Com bombas de fragmentação, né? Ao final do dia, choveu muito, e no dia seguinte, o que eles têm é um reduto calcinado, né? O incêndio já tinha acabado com a chuva da noite, mas acharam uma senhora idosa que tinha enlouquecido, estava viva ainda, né? E o relato mais aterrador que a gente tem é de um médico do Exército, o tenente Cerqueira, né? Num livro, num relato que ele publicou 20 anos depois, se chama Jornada de Taquarussu, né? Onde tem ali a descrição do reduto no dia seguinte ao bombardeio, né? Que era um conjunto de pernas, cabeças, braços, pedaços de corpos de pessoas misturadas com pedaços de corpos de animais. Era uma visão aterradora, né? Era uma verdadeira Guernica, né? Era como se fosse um bombardeio a Hiroshima, a Tóquio, a Dresden, né? Esses grandes bombardeios, esses grandes massacres modernos que são feitos em cima de populações civis, né? Então, a visão de Taquarussu, né, ela é realmente aterradora, e isso vai fazer com que a população do Planalto tome esse ato como um ato de covardia. E o que acontece depois do combate desse segundo ataque a Taquarussu, esse massacre de Taquarussu, o que acontece é a multiplicação dos redutos, né? O reduto de Caraguatá ele já vai ser bem maior, ele vai ter até 2.000 ou 2.500 habitantes, né? Não é muito preciso, mas ele vai ser muito maior do que o reduto de Taquarussu. Depois, mais tarde, Caraguatá é disperso por conta de uma epidemia local de tifo. A própria Maria Rosa conduz o pessoal para os novos redutos, que é Bom Sossego, Caçador Grande, né, que vão ser redutos com 5, 6 mil habitantes, e o maior de todos os redutos, o reduto de Santa Maria, né, no Vale do Rio Santa Maria, né, ele vai ter próximo a 20 mil habitantes, ou até mais do que isso, né,
porque o cálculo do Exército era que existia ao longo do rio Santa Maria, por 7 quilômetros, 5.500 casas e mais de 20 igrejas. Né? Então, é um grande reduto. Mas Santa Maria é mais adiante, lá na guerra. Né? Só se forma em dezembro de 1914, mais adiante. Né? Taquarussu é destruída nesse momento, mas ela é reconstruída em julho de 1914. Né? Ou seja, alguns meses depois desse massacre, a cidade de Taquarussu, a cidade santa de Taquarussu, é reconstruída. Então, há uma terceira Taquarussu. Inclusive, o ataque que acontece a curitibanos em setembro de 1914, né, que é na última semana lá de setembro, os atacantes vêm do novo reduto de Taquarussu. Né? E uma das razões que eles dizem que estão atacando curitibanos é uma vingança, né, ao ataque e ao massacre de fevereiro que tinha acontecido ali em Taquarussu. Né? E olha que foi uma vingança muito comedida, porque eles entram em curitibanos, não matam nenhuma pessoa. Né? A ocupação cabocla de curitibanos ela é exemplar. Né? Eles entram na cidade e começam a destruir as propriedades do coronel Albuquerque, os prédios públicos, a delegacia de polícia, que era o local onde eles batiam e torturavam nos sertanejos. Né? Os depoimentos dos moradores de curitibanos é o seguinte: eles batiam nos sertanejos a toque de gaita. Né? Botavam um gaiteiro na frente da cadeia tocando gaita para abafar os gritos dos sertanejos que estavam apanhando do delegado Leovigildo Melo, né, que era o homem de confiança do coronel Albuquerque, né, e que praticou vários desmandos pela região. Né. Mas, na época da ocupação de curitibanos, os sertanejos avisaram, um mês antes. Né, o coronel Albuquerque fugiu, o delegado fugiu, todos os peludos fugiram e só deixaram mulheres e crianças na vila de curitibanos. E essas mulheres e crianças foram respeitadas pelos sertanejos. Os padres franciscanos ficaram lá e foram testemunhas disso no processo do incêndio de Curitibanos, porque a cidade não foi toda incendiada. Foram incendiados prédios públicos e propriedades do coronel Albuquerque. Foi um ataque realmente cirúrgico. Inclusive, o cartório não foi incendiado, porque o cartório morava a família do titular do cartório. E aí, a propriedade do cartório era de Francisco Paes de Farias, um dos chefes rebeldes, o Chico Ventura. E o Chico Ventura chegou em Curitibano e disse assim: eu vou queimar o cartório porque essa propriedade é minha. Aí a esposa do titular do cartório disse: sim, a propriedade é sua, mas nós pagamos aluguel e eu moro aqui com os meus filhos. E ele disse: tá bom, então joga a documentação na rua que nós vamos queimar a documentação. E ela, com prazer, ela jogou a documentação para a rua e eles foram queimando a documentação no cartório. Foi assim que foi feito o ataque em Taquarussu. Né? Nem durante uma semana eles iam de dia e à noite dormiam numa fazenda próxima, a fazenda do Faustino Costa, né? Que é um dos membros do Conselho de vereadores do município e que também tinha fugido para Blumenau. Né? E aí, à noite, eles recolhiam a tropa atacante para que não houvesse nenhum tipo de assédio em relação às mulheres da cidade. Esse foi o cuidado dos rebeldes. Voltavam no dia seguinte para continuar os incêndios, porque naquela semana, choveu muito em Curitibanos. Né? Mas isso é um outro episódio da guerra. Né? Voltando aqui para Taquarussu. Qual é a importância de Taquarussu? A importância de Taquarussu é que foi a primeira cidade santa. Ali houve aquilo que o professor Vinhas de Queiroz chama de reelaboração mística. Né? Ou seja, o projeto do contestado ele não estava pronto lá desde o início, no Irani, e nem na primeira festa de Bom Jesus em Taquarussu. O projeto caboclo foi sendo construído ao longo da guerra. E, ao longo da guerra, eles foram criando essas instituições e foram fortalecendo a Irmandade Cabocla. Né? E o que era fortalecer essa Irmandade? Era criar vínculos de solidariedade
entre os moradores, é pensar numa vida melhor, num tipo de sociedade onde não houvessem coronéis e capangas, né? Onde as pessoas fossem iguais, se respeitassem as famílias, os velhos, as crianças, as mulheres, né? Nessa sociedade, quem tem mói e quem não tem também mói, e no fim todos ficam iguais. Essa é uma frase, né, que é atribuída a José Maria, né? Ou seja, quem tem o milho, né, para moer no pilão, né, moe. Mas quem não tem e é pobre também vai moer, porque vai receber de quem tem. E, no fim, todos ficam iguais, né? Então, a Irmandade ela tinha essa visão de compartilhamento dos itens de subsistência da vida, né? É uma invenção cabocla. É uma invenção... eles foram muito além do que a simples resistência à violência externa. Além de resistir à violência externa, eles inventaram algo novo, né? Que é uma vida em sociedade com a busca da justiça e do bem-estar, com todos os problemas, com todas as limitações, mas eles usaram a sua tradição cultural, o seu passado, a inspiração missioneira, né? A inspiração cristã em geral, né? As práticas comunitárias indígenas e africanas, aí tudo isso foi mobilizado para a criação desse projeto importante, o projeto da Cidade Santa, né? Então, eu não queria me alongar muito, né, nos episódios. A guerra tem vários episódios, né? Mesmo em Taquarussu, eu não falei aqui, ainda em dezembro de 13, o Frei Rogério Newhouse tentou também uma mediação lá dentro de Taquarussu, não deu certo, né? Ele até não foi bem recebido, porque a igreja era muito hostil aos seguidores de João Maria, né? Então, naquele momento, tinha uma certa tensão, né? Agora, eu queria só chamar a atenção, realmente, para essa invenção popular, né? Essa capacidade de criação de soluções para a construção de uma vida diferente, né? Então, acho que é isso que a gente precisa realçar para valer a pena a memória daquelas mulheres, velhos e crianças que morreram em Taquarussu, né? Eles não morreram à toa, né? Eles morreram porque eles defendiam um tipo de vida melhor, diferente. E esse projeto de vida deles, sim, abalava fortemente o poder dos coronéis e dos grandes proprietários, né? Vejam bem, quando, na primeira vez, o prefeito de Curitibanos, na época se chamava de superintendente, né, Coronel Albuquerque, manda um telegrama para o governador dizendo que havia um ajuntamento monárquico em Taquarussu, ainda lá na época da festa de Bom Jesus, o governador manda telegramas para os prefeitos vizinhos, para ter outras opiniões e não ficar só na mão do Albuquerque, né? E ele manda um telegrama para o coronel Henrique Rupp, de Campos Novos, né, que era outro proprietário fundiário e coronel da Guarda Nacional. Aí o Rupp diz o seguinte: olha, eu conheço todo esse pessoal de Taquarussu. Essa história de proclamação da monarquia é uma arlequinada. Ele diz assim, é como se fosse uma brincadeira, né? Mas a concentração dos sertanejos é uma coisa séria, né? Então, o medo do coronel Rupp não era a questão atribuída a uma monarquia ou a crença dos sertanejos. O medo do coronel Rupp era a concentração de pobres sem o patrocínio de nenhum coronel. Isso era visto, naquela época, da República Brasileira, da República Oligárquica Brasileira, era visto por si só como uma ameaça, né? Pobres que se reúnem sem o patrocínio de uma autoridade local, algum coronel, né, algum capitão da Guarda Nacional, algum membro do Partido Republicano ou do governo, né,
Se não tem ninguém patrocinando, então pode ser uma insurgência, né? Então, eles preventivamente atacam, como atacaram em Canudos, na Bahia, né? Os conselheiristas não tinham atacado ninguém na Bahia, né? Eles receberam um ataque preventivo, né? Tal como foram os ataques que aconteceram contra a população sertaneja de Santa Catarina, né? Então, eles foram atacados, até que, em meados do ano de 1914, resolvem atacar de volta, né? E aí se expandem os redutos, cresce a insurgência sertaneja em quase todo o Planalto Serrano Catarinense, né? Mas aí é episódio para outros momentos, né? Taquarussu está na origem do projeto sertanejo do Contestado, por isso que é muito importante. Perfeito, professor. Sim, enquanto o professor vai tomando uma água também, descansando um pouquinho a garganta, agradecer, né, pela tua primeira exposição. Já nos chegaram aqui 3 questionamentos, daqui a pouquinho eu vou colocar, um por vez, que aí o professor Paulo também vai comentar a respeito desses questionamentos, e o companheiro Gilson também, se desejar contribuir, né, fica também à vontade. Mas eu gostaria antes de ler alguns comentários aqui, porque são muitos, gente. Se a gente não falar sobre algum, eu já vou pedindo desculpas, né? Porque temos aí um público grandioso acompanhando essa abertura, né, da jornada. Sim, Gilson? Me permita só fazer um comentário bem breve, né? Claro. E também já agradecer. Durante a fala do professor Paulo, foram quase 200 compartilhamentos. Nós estamos chegando a 198 compartilhamentos durante a fala do professor Paulo. Deixa eu ver aqui, são 70 comentários. Então, a gente quer agradecer todas as pessoas que compartilharam, que estão comentando, e pedir que sigam fazendo isso, né, Cláudia? É dessa forma que ajudam a fortalecer e a divulgar a Jornada Cabocla Chica Pelega. Desculpe te interromper, Cláudia. Imagina, é importante que as pessoas curtam a página no Facebook, porque aí também podem ficar por dentro de toda a programação, né, de 2 a 8 de fevereiro, e também se inscrevam no canal do YouTube, porque a partir de amanhã nós teremos as transmissões também pelo canal. Eu gostaria de mandar um abraço aqui, né, para algumas pessoas que estão acompanhando. Vou tentar ler rapidamente todos os comentários, mas se eu perder, como eu já falei, né, eu peço desculpas, porque são muitos realmente. Mas o João Carlos Corso aqui deixando seu boa noite também, a companheira Maura de Guaraciaba, aqui de Santa Catarina, deixando boa noite, o Thiago Rosa também, o professor Nilson César Fraga, que estará presente aqui em uma das mesas. Parabéns pela realização da Jornada Chica Pelega, conclave necessário nestes 110 anos da Guerra do Contestado. Estou em sala de aula aqui na UEL, ministrando minha disciplina de Geografia do Brasil, mas acompanhando também a jornada, né? Então, muito obrigada ao professor Nilson, a Cristiane também dos Santos Miranda, parabéns pela programação, o Marcos Pacheco, a Patrícia Santos, deixando boa noite, o Rogério Rosa, né? Parabéns aos organizadores e organizadoras dessa atividade, a Cláudia Baumgart lá em Santana do Livramento, né, na fronteira com o Uruguai também, deixando o seu abraço para a gente, seu carinho, a Maria Carmen Vieira também, viva o monge José Maria, o companheiro Jackson Santana, do Conselho Indigenista Missionário, que maravilha essa história, a luta cabocla, orgulho de ser filho de um pai caboclo. Também o Paulo Maurício França, ele deixou uma pergunta, depois eu vou ler a tua pergunta, tá, Paulo, para a gente colocar aqui. A Daiane Paz, que riqueza de espaço, a dona Renate também deixando seu boa noite, a Josiane Camin, boa noite, a Noelita Borda, do Movimento de Mulheres Camponesas, o Jair também, né, deixou uma pergunta, depois a gente vai colocar aqui. Enfim, o pessoal vai comentando, a Jo Pinheiro, né, o Pedro Pinheiro também deixando comentário, o Gerson também lembrando de algumas questões aqui que eu já vou colocar, que ele comentou mais para baixo. A Patrícia Santos, sou neta de 2 sobreviventes desse massacre. Até hoje me comove o depoimento de minha avó sobre esse dia. Inclusive, eu trabalho no Museu do Jagunço, aqui no Taquarussu, interior de Fraiburgo, onde ocorreu esse massacre. Tem aqui essas bombas que o professor Paulo mencionou. Então, a Patrícia também lembrando disso, né? A Daiane Paz, resistência e luta nunca foi guerra, orgulho de sermos herdeiros desse povo valente. A Ellen também Barreto deixando comentário ali.
Vamos ver quem mais aqui, a Letícia Crestani, sempre bom conhecer mais da nossa história, Vida Longa Jornada Chica Pelega. O Gerson, lembrando que o nome do coronel, ele virou o nome da escola de Campos Novos também, né? Então, essa ofensiva. O Marcos Pacheco, né? Todo esse relato foi omitido na escola de minha geração, no sul do estado de Santa Catarina. Acho que para todos nós, né? Foi uma história também sempre omitida. Enfim, gente, muitos comentários. Eu vou colocar aqui a primeira pergunta. Deixa eu só subir aqui, vou pedir um pouquinho de paciência, gente. Ó, o Paulo Maurício França, ele fez a seguinte questão, professor Paulo, e também o Gilson, se né, quiser comentar. Sou de Caçador e aqui soube que o Nilson Tomé teve acesso a muito material do Exército. O professor Paulo Pinheiro teve acesso a esses materiais? Então, se o professor quiser responder, fique à vontade. Sim, eu tive acesso a algumas pastas do Arquivo Histórico do Exército, lá no Rio de Janeiro, né, que fica naquele Palácio Duque de Caxias, do lado da Central do Brasil. Né? Lá eles têm um arquivo histórico, com algumas... Na época eram, se não me engano, umas 30 e poucas pastas de documentos, mas que tinham principalmente documentação da época da campanha do general Setembrino de Carvalho. E, na maior parte do volume, era da coluna norte do Setembrino, que era aquela chefiada pelo coronel Onofre. Né? Então, assim, essa documentação do Exército ela precisa ser vista com cuidado, porque tem uma parte que está lá em cima, no arquivo do Exército, e tem outra parte que está no porão desse palácio, que é o porão que é do tamanho do palácio, né? É enorme. Uma vez eu desci ali com um soldado para pegar documentação, o livro do batalhão, do 11 Batalhão de Infantaria, que era do Matos Costa, né? E também eu queria pegar o livro do 54 BC, do Aleluia Pires e do Rosinha. Né? E aí eles me mostrou essa parte embaixo, que era uma parte interminável de arquivos. Né? Então, assim, ainda hoje, eu acho que o próprio Exército ainda não separou toda a campanha. Né? Por quê? Porque a campanha do Setembrino ela só foi de setembro de 14 a maio de 15. Foi um período muito curto. Antes disso, a gente tem a atuação do Matos Costa. Antes do Matos Costa, a gente tem a atuação do general Mesquita, que vem com uma tropa do Rio Grande do Sul. E antes do Mesquita, a gente tem essa aí do Gameiro e do Aleluia Pires em Taquarussu. Né? E depois do Setembrino também tem outras presenças da tropa federal. Mesmo na fase final, quando a maior parte da tropa federal se recolhe, o 54 BC do capitão Rosinha continuou agindo na época do açougue. Né? Acho que o nome diz tudo. Né? A época do açougue é o final dos últimos 6 meses da guerra, que é um massacre atrás do outro. Né? Normalmente, na maior parte das vezes, praticado pelos vaquianos, mas com a participação do Exército e da Polícia Catarinense também. Né? E da Polícia Paranaense lá na parte que era do Paraná também. Né? Então, isso sim. Né? Existe eu tive acesso a essa documentação em 1997, 98 e em 2000. Eu fui umas 3 vezes lá, e depois, em 2010, eu tive de novo lá no Arquivo do Exército. Né? Não sei como é que está hoje esse acesso, né? Mas, nas vezes que eu tive, tudo que eu solicitei, eu tive acesso. Né? Não sei como é que está hoje, né? Se tem restrição a esse tipo de acesso. Na última vez, em 2010, eles me fizeram assinar uma papelada enorme para ter acesso àquilo. Né? Já estava começando uma certa preocupação deles assim com a presença dos pesquisadores. Né? Mas, assim, tem acervos também da Polícia Catarinense, que são os boletins do Regimento de Segurança, que é o nome que a PM tinha naquela época, né? É a mesma corporação, só que tinha um outro nome. Né? E também da Secretaria-Geral do Estado de Santa Catarina. Naquela época, a administração de Santa Catarina era assim: tinha um governador,
e abaixo dele um secretário-geral, que era uma espécie de supersecretário do governador, que foi o Le Bon Regis. Depois, mais tarde, foi o Fulvio Adussi, foram outros políticos importantes, né? Mas na época da guerra era o Le Bon Regis, né? Ele foi. E o secretário-geral é quem tinha o comando sobre o regimento de segurança e nomeava o comandante do regimento de segurança, né? Na época da guerra, eles até chegam a nomear um desembargador também, né? Um membro do Poder Judiciário para tentar se distanciar um pouco daquele desgaste, né? Mas isso vai acontecendo. Então, sim, eu sei, eu tive também acesso no Exército a uma lista de rendição, né, de 5.000 e tantas pessoas que se renderam, né? Eu xeroquei isso na época, depois eu digitalizei, né? E eu sei que o Nilson Tomé também tinha uma lista de rendição, só que a lista dele é diferente da minha, e eu não tive acesso à lista do Nilson Tomé. Nilson Tomé já faleceu, e eu acho que o arquivo dele está com a viúva, né? Não sei se está em Caçador ou se ele doou para a Faculdade de Lages, né? Porque a Uniplac de Lages foi o último local de trabalho do professor Nilson Tomé. E parece que ele doou a documentação dele para a Uniplac de Lages. Eu não sei se a Uniplac vai colocar essa documentação à disposição, porque realmente é um acervo bem grande. O Nilson Tomé foi um pesquisador por muitas décadas, né, e recolheu muito material. Ele até me ajudou bastante na pesquisa, né? Tenho agradecimentos na minha tese e no meu livro ao Nilson Tomé, porque ele foi ele foi muito diligente, assim, e muito gentil comigo, né, também. Tá certo, perfeito. Obrigada, professor. Muito bem, Cláudia. Deixa eu, enquanto você vai buscando as outras duas perguntas aí, que são perguntas com certo conteúdo, também para dar um alívio para a garganta do professor Paulo, né? Deixa eu agradecer, né, Cláudia, e dizer da qualidade dos companheiros, das companheiras que estão nos acompanhando, né? Nessa noite, nessa abertura, professor Paulo. Nós temos aqui o professor Rogério, o professor Nilson, o professor Gerson, professora Ellen, professor Eduardo, professora Daiane, professora Eliane, professor Paulo de Caçador, que fez pergunta, ou seja, é um público aí que vem nos acompanhando, que tem uma relação direta com a educação, e todos os outros companheiras que não são da área da educação, nós também queremos agradecer, né, Claudinha? Queremos agradecer pela presença, por estar compartilhando essa transmissão, por estar fazendo comentários, e também eu quero aproveitar e reforçar aquilo que a gente disse no começo. Algumas pessoas estão me mandando mensagem no WhatsApp, e a transmissão no YouTube. Hoje, por uma questão da plataforma, nós não estamos transmitindo no YouTube. Porém, todas as outras noites, a partir de amanhã, a transmissão será ao vivo, aqui pelo Facebook e também pelo YouTube. É muito importante destacar que não é uma questão nossa. Por nós estaríamos transmitindo nas duas plataformas essa abertura. Estaríamos lá no YouTube e estaríamos aqui no Facebook. Mas como existe uma burocracia na plataforma do YouTube, que nós não conseguimos vencer essa burocracia, amanhã vai estar liberado para a gente transmitir nas duas plataformas. Por favor, Cláudia, outra pergunta ao professor Paulo. Sim, só lembrando que esse vídeo depois também fica salvo no YouTube, né? A gente só não consegue transmitir ao vivo por lá hoje, mas o vídeo, a partir de amanhã, também estará disponível. Tem a pergunta aqui do Jair. Ele faz o seguinte questionamento. Professor, reza a lenda que o primeiro São João Maria era militar. Depois foram maquiando até o velho maltrapilho, rezador, milagreiro. Procede? Olha, as informações que a gente tem é que o primeiro João Maria era um italiano, na verdade era um piemontês, né? A Itália nem existia como Estado Nacional. Giovanni Maria Agostini, né? Era um penitente, um andarilho do norte da Itália, né? Ele teve
pelo Brasil entre 1844 e 1853. Né? E é ele que cria essa tradição popular dos monges. Né? Foi ele o primeiro a sinalizar as fontes de água, a erigir cruzeiros, né? E a fazer algumas prédicas e algumas profecias. Né? Então, assim, eu recomendo muito fortemente que se leia o livro do Alexandre Carlsburg, né, que se chama O Eremita das Américas, né, que é sobre esse primeiro João Maria e toda a sua trajetória. Também recomendo o filme A Maravilha do Século, né, da diretora Cláudia Paraíso, da Márcia Paraíso. Né? Olha ali, ó, o Gilson está com o CD ali na mão. Né? A Maravilha do Século, tem ali a foto do primeiro João Maria, né? Essa foto ele de frente, né? Com um cajado, e ele usava um hábito de franciscano, mas não era franciscano, mas ele homenageava assim os franciscanos, né? E essa foto ele tirou no porto de Havana, em Cuba, e serviu como um postal, né? Os habaneiros fizeram um cartão postal com a foto do João Maria e deram esse título, A Maravilha do Século, depois de saber que João Maria tinha andado a pé por todas as Américas, né? Pela América do Norte, pela América Central, pela América do Sul. Né? Ele andou por toda parte. Nesse filme mostra todos os locais por onde andou, e as histórias que contam sobre o monge são muito parecidas com as que a gente ouve aqui em Santa Catarina. É fenomenal. Né? Essa história de militar, quem é chamado de militar é o José Maria, certo? O José Maria, quem diz que ele foi militar é o Frei Rogério Neuhaus, né? E diz que José Maria teria sido militar, mas aí não se sabe se do Exército ou da polícia. Né? Alguns dizem que ele pode ter sido mobilizado como provisório pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul na época da Revolução Federalista, porque naquela época todos os homens adultos praticamente do Rio Grande do Sul foram mobilizados ou pelos maragatos ou pelos republicanos. Né? Então, é muito possível que José Maria seja um gaúcho em terras catarinenses. Né? Mas se sabe ainda muito pouco sobre ele. Quem avançou um pouquinho nessa pesquisa sobre informações de José Maria é o Gabriel Kunrat, né? Que fez uma dissertação de mestrado na Universidade Federal de Pelotas e defendeu no ano retrasado, né? Uma bela dissertação, orientada pela professora Márcia Janete Espig, né? Que é professora lá em Pelotas, mas que é natural aqui de Videira, né? Que deve estar nos acompanhando também. E um abraço para ela. Né? E um abraço para todos os amigos e colegas que mandaram mensagens e que estão compartilhando aí. Foi muito bom revê-los aqui, mesmo que nessas condições. Né? Certo. Tem duas questões aqui que eu vou juntá-las. O Rogério Rosa ele pergunta: Paulo, poderia falar um pouco mais sobre a composição étnica da população de Itaquaruçu? E a Denise Daniele também pergunta: teve outras pessoas que não eram caboclos e nem sertanejos e que depois ficaram, né, em Itaquaruçu? Bom, em Itaquaruçu teve um processo que eu tive, que eu mencionei, que é de 1890, né, que fala dos moradores de Itaquaruçu. Né, e entre eles tinha um francês ali. Um francês que estava morando há 20 anos em Itaquaruçu, mas tinha nascido na França, e ele era ali ele era pedreiro, agricultor e pequeno, ele era um faz-tudo, assim, fazia várias coisas, assim, né? Construía casas, mas era também um pequeno agricultor e cultivador, né? Mas em Itaquaruçu também existia uma população negra bem importante, né? Aliás, quando a família do Eusébio se desloca em janeiro de 1914 para a construção de Caraguatá, quem fica em Itaquaruçu é um menino vidente negro, que é o Linhares. Né? O menino Linhares ele passa a ser um menino vidente em Itaquaruçu na ausência da família do Eusébio. Né? Então, assim, o Eusébio, o Manuel,
a Teodora e o Joaquim vão para Caraguatá, né? E ali fica a família do Linhares, que é o Antônio Linhares, que é o pai do menino, né? Que é um homem negro também, e o menino Linhares. E ele também tinha um conselho de anciãos com a participação de outros negros, inclusive um preto velho de 70 anos, né? Que participava desse conselho de anciãos, né? Então, há entre os habitantes de Itaquaruçu vários, né, que são também de origem indígena, né? E eram muitos, né, vinham de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, né, da região missioneira do Rio Grande do Sul e da região de São Paulo. Então, a própria presença, vamos dizer, dessa população mesclada já está presente desde o início na colonização do território, né, com a agregação dessas populações. Tem também, né, aquilo que a gente chama de formação de muitas famílias no Planalto. Eu acho que vocês devem ter ouvido histórias assim, eu ouvi muitas, né, de pessoas que dizem assim: minha avó foi caçada no mato, né? E depois, né, foi levada para uma fazenda e tal. Então, assim, muitas famílias caboclas se formaram, né, a partir dessa atividade de captura de indígenas realizada por sertanistas de São Paulo, por tropeiros, por gente do Rio Grande do Sul, né? Então, muitos peões de estância, né, acabavam se casando, ou, quando não era casamento oficial, acabavam se amaziando, como se dizia na época, né, vivendo junto e formando famílias, né, com moças que vinham de comunidades indígenas destruídas, principalmente comunidades caingangues e xoklengs, né, que eram duas populações muito fortes aí no Planalto, né? Também tinham aqueles de origem guarani, que vinham das missões, né? Então, assim, a presença indígena no contestado é muito forte, direta e indiretamente, né? A gente podia dizer assim como a presença africana, né? Então, são ainda fronteiras do conhecimento, né? São fronteiras de expansão. Eu até estimulo vários alunos e orientandos, olha, vão atrás disso, né? Porque tem que ter mais pesquisa sobre isso, né? Essa história do menino Linhares, ela foi ainda recuperada pelo Maurício Vinhas de Queiroz, nos anos 50, né? E de lá para cá, eu acho que as pessoas ainda leram o livro, um livro muito conhecido, famoso e tal, mas ainda não acordaram para a importância dessa informação, né? Obrigado pela pergunta, Rogério. É bem importante mesmo lembrar disso. Perfeito. Nós temos mais duas questões, professor. Cláudia, deixa eu só fazer um comentário bem breve sobre essa questão da presença negra, né? É importante destacar, professor, que os negros e negras do contestado, da cidade santa do Itaquaruçu, têm relação direta com o Quilombo Invernada dos Negros, né? Aqui em Fraiburgo vai se ter, muito próximo do Taquaruçu, né, e são as terras hoje que os remanescentes dos quilombolas estão lutando, inclusive já tem determinação judicial para que essas terras sejam demarcadas, é importante destacar isso. São terras quilombolas, muito próximo de onde é o assentamento contestado e de onde é a comunidade do Taquaruçu hoje, é terra quilombola, é a terra do quilombo Campo dos Polis, que estão vivos e presentes, e nós temos a grata satisfação de ter relação com eles. Um dos trabalhos da PAFEC, né, é também colaborar com os quilombos, ou com o quilombo Campo dos Polis, que é uma das tentativas, professor Paulo, e quem está nos acompanhando, dos poderosos aqui da nossa região, de tentar esconder eles. Alguns chegam a dizer que isso é uma invenção, e me acusam, inclusive. Ojalá eu tivesse
essa capacidade de pesquisa de ter comprovado que esse território é quilombola. E me acusam de inventar isso, né? E veja só a importância que dão para esse caboclo, né? E muitas vezes eu digo que eles me dão uma importância que eu não tenho, mas existe comprovação. Inclusive, já tem determinação judicial que essas terras sejam entregues aos remanescentes do Quilombo Campo dos Polis. Esse é o nome do quilombo, e esse quilombo teve origem no quilombo Invernada dos Negros, na sua grande maioria, e também no quilombo dos Canudinhos de Lages, né? São oriundos desses dois outros quilombos que vão formar o quilombo Campo dos Polis aqui em Fraiburgo, né? Então é muito importante essa fala do professor no sentido de destacar que a presença africana é muito grande na formação do homem e da mulher do contestado, sobretudo do homem e da mulher da Cidade Santa do Taquarussu do Bom Sucesso. Perfeito. E vou colocar aqui, gente, mais 2 questões, e aí a gente fecha esse quadro das perguntas. Importante lembrar que nós temos uma programação até o dia 8 de fevereiro, então também outros questionamentos, né, poderão ser feitos também nas outras mesas, e o pessoal também pode comentar aqui, depois eu tenho certeza que o professor Paulo Pinheiro Machado vai tirar um tempinho para dar uma conferida. Mas a próxima questão aqui é do Gerson. Ele pergunta: a cidade de Major Vieira é em homenagem ao Fabrício Vieira? Não, a cidade de Major Vieira é uma homenagem ao major que foi prefeito de Canoinhas, foi o primeiro prefeito de Canoinhas. Então, ele é um outro Vieira, ele não é parente, não é nem parente do Fabrício Vieira. O Fabrício Vieira era um coronel que vinha do Rio Grande do Sul e que se estabeleceu no Vale do Rio Iguaçu, ali na Fazenda Chapéu do Sol, né? Mas esse Major Vieira foi o primeiro superintendente municipal de Canoinhas, né? Ele era dali, então foi o criador do município. E na época ele criou uma colônia de imigrantes poloneses e ucranianos naquela região que se chamava Colônia Vieira, que depois se emancipou e se transformou no município de Major Vieira, certo? Então é diferente. Só voltando um pouquinho no que o Gilson tinha falado, né? Eu me lembrei de um personagem que era um par de França, que era um negro chamado Policampina, né? Eu acho que ele vem dessa comunidade aí, né? Eu entrevistei o Totó, que era um antigo morador da Invernada dos Negros, mas que já estava morando ali na periferia de Campos Novos, né? Na parte mais pobre da cidade, né? E ele me contou de memória da família dele que vários saíram da Invernada e foram para os Redutos, né? E que isso acabou agregando, né, uma população não só da Invernada, mas de outras comunidades negras do Planalto, como o pessoal da região de São João dos Pobres, né, que hoje é o município de Matos Costa, né? Ali tem uma comunidade negra importante, tem outra comunidade negra lá ao sul de Salceiro, lá em Canoinhas, em outras partes do Planalto. Então, o Planalto é picotado de várias comunidades rurais negras, né? Que nós podemos tranquilamente chamar de quilombo, né? Porque quilombo não é só o de Palmares, né? Essa denominação precisa. O quilombo é uma formulação, né, definida em lei como comunidades remanescentes da escravidão. São comunidades rurais remanescentes da escravidão. Então, elas podem ter se formado depois do fim da escravidão, porque até houve muito deslocamento de população depois do fim da escravidão, né? Mas são comunidades tradicionais, também reconhecidas pela legislação brasileira. Mesmo no atual contexto desse governo, essa legislação não caiu ainda, não, né? Então, o Gilson tem toda a razão, né, em insistir, né, na demarcação e no reconhecimento dessas comunidades. Elas precisam ser reconhecidas pela Fundação Palmares e precisam ter as suas terras também demarcadas pelo INCRA, né?
semelhante ao procedimento que se faz com os territórios indígenas, né? Então, tem legislação que ampara isso, né? Acho que é muito importante a gente insistir nesse ponto, que é uma questão básica, né, de cidadania e de garantia de manutenção ao acesso à terra dessas populações tradicionais. Perfeito. Algum comentário, Gilson, com relação a isso? Cláudia, eu só queria aproveitar e fazer uma pergunta para o professor Paulo. Na verdade, duas perguntas, professor. A primeira pergunta, eu queria ouvir a sua reflexão e queria que o professor partilhasse essa reflexão, aproveitando um comentário do professor Gerson. Nomes de escola, nome de municípios, né, homenageiam os sanguinários do contestado, né? Coronel Raup, em Campos Novos, é nome de escola, Lebon Regis é nome de cidade, Frei Rogério, que trai os caboclos mais tarde, é nome de município, Calmon, Matos Costa, entre outros, né? E eu quero fazer um comentário bem breve, professor. Muitas vezes algumas pessoas me criticam o porquê que eu tenho dificuldade de falar o nome do município de Lebon Regis. A sua fala é esclarecedora. Ele era um sanguinário, foi ele que determinou o segundo massacre do Taquarussu. Para além disso, ele defendia um branqueamento do sertão catarinense e era extremamente preconceituoso em relação a tudo que estava relacionado com o caboclo e com a cabocla do contestado. Mas a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é isso, professor. Como, né, nós seguirmos denunciando esses malfeitores que hoje são nomes de cidades, de escola? Essa é uma questão. E malfeitores no sentido que eles têm as mãos sujas de sangue porque são assassinos de caboclos e caboclas. A segunda questão, professor, que eu acho que é uma das tantas contribuições das suas pesquisas, de outros pesquisadores, vocês acabam rompendo a confusão conceitual que existia entre o que é ser jagunço, vaquiano, e o que é ser caboclo, o que é ser cabocla. Eu gostaria de ouvir as suas reflexões sobre esses dois temas, professor. Questões bem difíceis, né? Mas vamos lá. Primeiro, assim, em relação aos nomes que são homenageados, né, em cidades, ruas, monumentos, né? Isso não acontece só em relação ao contestado, né? A gente vê em toda parte, né? Por exemplo, na história do Brasil, os senhores de escravos, traficantes de escravos, né? Ditadores militares, torturadores, né? Pessoas que praticaram crimes enormes, receberam nomes de pontes, de cidades, de avenidas e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que o que precisa ser feito, né, é uma solução política, né? Tem que haver uma derrota dessas forças oligárquicas, reacionárias e destruidoras, né? Tem que ter uma derrota política desses setores sociais, né? Eu acho muito difícil apenas a mudança de nomes de cidades e de avenidas, né? Claro que também tem um valor simbólico, mas eu acho que isso não resolve a questão fundamental, né? Que é a violência social que continua predominando na sociedade brasileira, né? A violência contra os pobres em geral, né? E aí pensando no Brasil de norte a sul, né? Eu acho que essa é uma questão central, né? A gente precisa retomar o processo de democratização da sociedade brasileira, que é um processo que foi inconcluso, né? O Brasil precisa passar limpo o seu passado e o seu presente. Enquanto nós não resolvermos as questões em relação à ditadura militar brasileira, em relação à escravidão no Brasil, à escravidão negra, à escravidão indígena, né? Em relação às violências que foram praticadas contra as populações pobres no Brasil ao longo de séculos, né? A democratização vai ser só uma fachada muito frágil,
muito frágil, como a gente está vendo hoje, como é frágil, né? Como são frágeis essas instituições ditas democráticas no Brasil, né? Ou seja, o rapaz, aquele que trabalhava no quiosque no Rio de Janeiro, né? Aconteceu aquilo que aconteceu com ele porque era um homem negro, né? Além de ser fragilizado por ser estrangeiro, todas aquelas outras condições, né? Então, assim, essas coisas não são isoladas, não acontecem isoladamente, né? Nós sabemos disso, né? Em relação à questão conceitual, eu acho que é muito importante isso, Gilson, né? Durante muito tempo, os sertanejos foram desqualificados pela historiografia, pelos militares, por jornalistas, por médicos, por sacerdotes, que chamavam eles de fanáticos, bandidos e jagunços, né? E isso chamaram tanto e durante tantas décadas que, quando eu ia entrevistar as pessoas, mesmo as pessoas que eram remanescentes dos redutos, as pessoas me diziam: olha, o meu pai era jagunço, o meu pai era fanático. Digo, mas como assim? O teu pai, ele dizia, eu sou fanático? Não, ele não usava essas palavras, ele dizia que era da Irmandade sertaneja, da Irmandade de São Sebastião e tal. Bom, então ele dizia outra coisa, né? Porque quem chamava eles de fanáticos e bandidos era a imprensa na época, era o governador Vidal Ramos, a oligarquia dominante no Estado, né? Era o exército, era a imprensa, eram esses órgãos de repressão do Estado, e era uma intelectualidade urbana, litorânea, que não sabia o que acontecia no interior do Brasil. Então, quando as populações do interior se organizavam, tomavam a iniciativa de fazer comunidades, construir cemitérios e igrejas, isso já era visto como fanatismo. Isso é uma barbaridade, né? Então, assim, a gente tinha que afastar qualquer tipo de caracterização que pudesse entender que essa população era patológica, era maluca ou era fanática, né? Ou seja, eram pessoas, e aí eu recupero a frase do professor Douglas Teixeira Monteiro, pela simplicidade e pela genialidade da frase dele, né? Ele dizendo que os sertanejos eram pessoas normais. É uma coisa muito simples. Era um movimento de massas, era muita gente, né? Eram pessoas normais, eram famílias inteiras, eram crianças, mulheres, homens, velhos, velhas, eram pessoas de comunidades inteiras que participaram desse movimento. Eles não estavam sendo malucos, né? Eles estavam querendo construir algo novo, né? E usando a sua tradição cultural, né, para dar pilares para essa construção de um processo novo, né, que foi interrompido, que foi destruído, que foi espezinhado e que teve durante muitas décadas a memória escondida, né? Acho muito importante um evento como esse, porque cada vez mais a gente atinge pessoas, né, e a gente precisa insistir com isso, né? A gente atinge pessoas que, mesmo no nosso estado, nunca ouviram falar do contestado, certo? Ainda tem gente, né? E essas pessoas não são culpadas por isso, é porque realmente existe uma estrutura de indústria cultural, de poder, de educação e de tudo mais que reproduz a ignorância de nós mesmos sobre a história dos nossos antepassados, né? Mas não podemos mais deixar isso acontecer. Já se passaram 110 anos, né? E vamos, nos próximos 100 anos, continuar insistindo e batendo nessa tecla, né? Muito bem, professor. Então, nós estamos chegando aí na etapa final dessa primeira noite da primeira jornada Cabocla Chica Pelega. Nós queremos, então, em nome de toda a coordenação do Fórum Regional em Defesa da Civilização e da Cultura Cabocla, de todas as pessoas que contribuíram para a construção desse momento, lhe agradecer pela sua generosidade, pelas suas reflexões, enfim, por ser esse companheiro que, desde o primeiro momento, quando a gente sugeriu
e lhe convidou, o professor disse, não, eu estou dentro, eu quero participar, eu acho que esse espaço é um espaço importante para que nós sigamos debatendo, dialogando e construindo o movimento do contestado. Então, professor Paulo, o nosso agradecimento, nosso mais profundo e sincero agradecimento e o nosso mais sincero e profundo compromisso de luta. Nós queremos aqui seguir nos comprometendo na defesa da civilização e da cultura cabocla e lhe agradecer por esse momento tão rico, né? Vários comentários aqui. Vou citar um comentário que eu recebi no meu WhatsApp da jornalista Cristina, lá do coletivo TV Pupilo. Ela me disse, professor, aqui, eu estou emocionada com a fala do professor Paulo. Eu acho que essa mensagem, esse depoimento, ele sintetiza o que foi essa noite, né? Ele sintetiza o que foi essa noite e, por isso, o nosso mais profundo agradecimento, o nosso mais profundo compromisso em seguir debatendo, construindo e defendendo a civilização e a cultura cabocla. Obrigado, professor Paulo. Obrigado, Cláudia. Eu queria deixar, Júlia, se for possível, antes de você passar para a Cláudia fazer o encerramento e para o professor Paulo também se despedir de quem está nos acompanhando nessa primeira noite, eu gostaria que você colocasse essa homenagem, né, para esse companheiro congolês, né, que essa jornada, que essa noite de abertura seja também uma singela homenagem, né, ao Moise, que foi brutalmente assassinado porque estava cobrando, pasmem, né, professor Paulo, Cláudia e quem está nos acompanhando, ele estava cobrando R$200, que eram dele, ele tinha trabalhado para isso, e ele foi assassinado por 5 brutamontes por R$200 de diárias de serviço dele. E isso não dá para a gente aceitar, não dá para normalizar, não dá para dizer que ele é apenas mais uma estatística. Não é. É fruto da truculência, é fruto do desgoverno, é fruto desse momento tão trágico que a civilização brasileira passa. Então, para ele, todo o nosso respeito, Moise, todo o nosso carinho para a família dele e que nós sigamos, né, combatendo, que nós sigamos sendo o que somos e quem somos. E dessa forma, eu passo para o professor Paulo fazer seus agradecimentos finais e também para a Cláudia encerrar essa primeira noite da primeira jornada cabocla Chica Pelé. Bom, eu só tenho a agradecer, né, pela gentileza do convite, pela atenção, pelas perguntas, pelas observações dos nossos amigos que estavam assistindo, né, e me colocar à disposição, né, para futuros eventos e chamar todo mundo para os próximos dias da programação da Jornada Chica Pelega, né? Eu vou acompanhar amanhã e todos os dias às 7h30 da noite, sendo que domingo é às 7. É isso, né? Peguei bem? Né? Isso mesmo. Então vamos lá. Obrigado. Muito obrigada ao professor Paulo Pinheiro Machado. Acho que lembrar também, né, Gilson, que pelas falas do professor Paulo Pinheiro, a gente também evidencia ainda mais o porquê a pesquisa ela é considerada tão perigosa, né? Porque e você traz esse elemento também do companheiro Moise, né? O que aconteceu com ele é fruto também dessa discrepância de forças, também da intencionalidade política assassina, né? Do contestado, da política assassina que nós vivemos no Brasil hoje, né? Um Brasil gerido aí por esse monstro que representa o Bolsonaro e todos os ideais que o cercam, né? Então, professor Paulo, essa jornada, ela também vem para dizer não ao silêncio e não ao extermínio, né? E você traz todos esses elementos aqui que é para a gente mostrar que a gente vai seguir estudando, que a gente vai seguir transmitindo ao vivo, agora que não foi possível a gente fazer presencialmente, mas quando for, nós seguiremos também presencialmente
trazendo as denúncias, né, e escancarando isso tudo que aconteceu e que continua também acontecendo, né, com as nossas gentes e com a gente também, que a gente faz parte, né, desse povo todo. Então, um carinho, professor Paulo, muito obrigada, a gente se vê em breve. O Pedro Pinheiro aqui deu, inclusive, uma dica, ó, eu vou colocar aqui para vocês, ó, sobre as perguntas que não foram respondidas, façam um vídeo posterior respondendo. Depois postam na página da jornada, ó. Podemos fazer isso, né, professor? Podemos combinar, a gente faz uma gravação e depois disponibiliza, porque é muito importante, né, para o não apagamento, né, não ao silêncio e ao extermínio. Então, um beijo para ti, professor, bom descanso nessa noite. Companheiro Gilson, muito obrigada também, né, por todo o companheirismo, por a gente estar aqui também abrindo essa jornada Cabocla Chica Pelega, que tanto representa para as nossas vidas, né? Então, eu quero deixar esse espaço também para a tua consideração final, antes de eu chamar, né, os cartazes aqui. Aliás, vou chamar a Júlia, né, para a gente apresentar os cartazes da programação. Então, deixar um beijo carinhoso e te agradecer, porque você também está trabalhando muito para que essa jornada aconteça. Todos nós, né, Cláudia? Todos nós. Sim, todos nós. Agradecer também todas e todos, né? São mais de 200 compartilhamentos, são 204 compartilhamentos, são 90 comentários, professor Paulo, com perguntas, contribuições, reflexões, enfim, e chamar cada uma e cada um que esteve com a gente até agora, né? Para amanhã, nesse mesmo canal, Jornada Cabocla Chica Pelega no Facebook e amanhã também no YouTube, para a segunda noite, que a Cláudia vai apresentar agora a programação de amanhã e o que nós faremos nessa segunda noite da primeira Jornada Cabocla Chica Pelega. Obrigado, uma boa noite a todos e todas. Boa noite, companheiro Gilson. Júlia, vamos mostrar aqui então o nosso cartaz de amanhã, do dia 3, né? Dia 3 às 19h30, então a gente tem essa transmissão ao vivo com o lançamento da rede Educadores e Educadoras, Caboclas e Caboclos do Contestado, com o tema Construir uma rede de educadores e educadoras, caboclos e caboclas do contestado é importante. A gente vai conversar amanhã, então, com a Michele Silveira, também com o Eduardo do Nascimento, com o professor Nilson César Fraga e também com o Rogério Rosa, né? Na mediação estará o nosso companheiro aí, o Gilson Carlos Souza. Então, esse é o chamamento para amanhã, e a gente vai lá para o dia 4 também, porque a programação segue até o dia 8. Então, no dia 4, a gente tem essa apresentação do livro de cordel, A Batalha de Rio das Antas. Então, amanhã a gente conta com o Arthur Luiz Peixer, o Anderson Natan Gonçalves Ferreira e também o Leonardo Guerreiro de Andrade, com a mediação aqui que eu farei, né? Estarei presente aqui também contribuindo. Então, essa programação do dia 4. No dia 5, gente, nós teremos aí o pré-lançamento da segunda mostra Chica Pelega, o Contestado em Foco. Então, o companheiro Gilson também estará conversando aí com o coletivo da TV Pupilo. Então, mais um importante momento dessa jornada. Vamos lá para mais um dia de programação. No dia 6, gente, olha só, nós estaremos aqui com o companheiro Pedro Pinheiro, Canta e Prosa e Verso o Contestado. Canta em prosa e verso o contestado. Então, eu vou estar fazendo a mediação e eu já vou adiantar aqui, gente, vou contar um segredo para vocês. Hoje à tarde eu vi que tem música nova saindo. Tem umas conversas aí do Pedro com um professor, que eu não vou contar ainda, mas eu acho que vai ter novidades. Então, fica o convite para domingo a gente se encontrar também às 19 horas para ouvir essas canções, para ouvir essas histórias, né? E para dialogar aqui. No dia 7, Júlia, o que nós temos? A construção do projeto Esporte Bem Legal e o surgimento da APAFEC. A gente vai contar com a presença do Emerson Souza, também do João Ademir, o João Carlos Rodrigues, a Marisa Aparecida Ribeiro. Eu estarei aqui, Júlia, você também, e o companheiro Gilson fazendo também a mediação. No dia 8, nós teremos o nosso encerramento, então, o segundo massacre na Cidade Santa do Taquaruçu, do Bom Sucesso, e o assassinato da heroína Chica Pelega. Então, nós estaremos conversando com a Caroline Fim. Gente, uma jornada bonita pela sua construção popular, com temas duríssimos, né?
que a gente traz presente. Mas vamos lá, né? Como eu falei antes, não ao silêncio e não ao extermínio. E para isso a gente precisa estudar, para isso a gente precisa pesquisar e para isso a gente precisa também defender os companheiros e companheiras que lutam e que atuam nesse processo todo, né? Então, um beijo, Gilson, um beijo, professor Paulo, companheira Júlia, companheira Cláudia, que estará aqui também fazendo suporte. Obrigada a todas as pessoas que estiveram comentando, compartilhando, curtindo, se inscrevendo lá no canal. Isso é muito importante para que a gente possa espalhar ainda mais todo esse projeto. Jornada Chica Pelega, presente, presente, presente. Um beijo, gente. Até breve.